Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Já estamos no finalzinho, no capítulo 31, da segunda parte. Estamos lendo as dissertações espíritas. Então, aqui o professor Allan Kardec coloca essas dissertações de espíritos nobres, né? Fez essa seleção e cada uma delas são lições grandiosas. Quem vai nos ajudar na leitura é a nossa querida amiga Carla e quem irá fazer a prece é a nossa querida amiga Aramita. Vamos elevar os nossos pensamentos. Qual é a imagem mental que tu tem de Jesus? Qual é essa imagem mental, mestre amigo? Queremos te agradecer a oportunidade do estudo, do encontro. Queremos te pedir também que nos ajude a compreender, valorizar, internalizar, meditar, transformar em atitudes e ações esses ensinamentos, essas lições, esses conselhos que almas nobres vieram com muita dedicação trazer até nós e que também agradecemos a esse Espírito que deu a vida praticamente para que essa compilação da doutrina espírita chegasse até nós. Então te agradecemos porque tudo isso é obra da tua misericórdia, do teu amor e das tuas promessas para nós. Ajuda-nos, Jesus, a caminharmos no teu caminho e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu estás conosco desde sempre. Que assim seja. Dissertação 4. É assinada por um espírito familiar. Se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para que eles se esclareçam sobre os seus deveres, é para lhes mostrar o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, por conseguinte, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto amadurece, também o homem chega à perfeição. Mas ao lado dos espíritos bons, que querem o vosso bem, há igualmente espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Enquanto uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. Por isso, deveis aplicar toda a vossa atenção em saber distingui-los. O meio é fácil. Basta compreenderdes que, de um espírito bom, não pode vir coisa alguma que possa prejudicar a alguém, e que tudo o que seja mal só pode porvir de um espírito mau. Se não escutardes os sábios conselhos dos que vos querem bem, se vos ofenderdes com as verdades que eles vos digam, é evidente que são espíritos maus os que vos inspiram. Só o orgulho pode impedir que vos vejais tais como sois. Mas, se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós, de sorte que sois censurados pelos homens, que se riem de vós por detrás, e pelos espíritos. Mensagem simples, direta, mas com muitas informações necessárias para nós espíritas. Vamos ticar? Ele diz: se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para que eles, os homens, se esclareçam sobre os seus deveres. Então, o propósito da comunicabilidade dos espíritos é nos esclarecer sobre os nossos deveres. Por isso que Moisés, lá atrás, proibiu, lá no livro de Deuteronômio, a evocação dos espíritos. A prática existia, era comum, por isso que ele proibiu. Mas o propósito das evocações era a curiosidade e querer saber de coisas pueris, coisas materiais. Então, tinha que proibir. O propósito da doutrina espírita, o propósito de Deus para enviar os espíritos é para que nós, os homens, venhamos a nos esclarecer sobre os nossos deveres.
é para os homens, né? É para lhes mostrar o caminho por onde poderão abreviar suas provas. Abreviar é o quê? Ficar maior ou menor? Menor, diminuir. Então, para quem está estudando o livro Voltei, vai se deparar com um cidadão que foi também amparado pelo grupo do Dr. Bezerra, já tinha desencarnado. Ao adentrar na colônia espiritual, vendo já a ponte e um raio de luz espetacular, ele sentiu uma emoção tão grande e de repente começou a sentir uma culpa, porque ele tinha sido um assassino naquela encarnação. E ele começou a gritar, eu sou um assassino, eu não mereço, eu sou um assassino. No processo de culpa. E o que o Dr. Bezerra falou depois comentando esse caso? Ele realmente foi um assassino naquela encarnação, mas os últimos 30 anos dele foi de pura dedicação ao bem. Se redimiu. O próprio apóstolo Paulo, ele também numa encarnação só, ele não resolveu? Então, olha só, essa comunicação dos espíritos estão também para quê? Para nos mostrar um caminho por onde nós poderemos abreviar. Então, errei. Eu, nessa encarnação, tenho erros. A Mita, nessa encarnação, tem erros. A Carla, qualquer um de nós aqui temos erros. Que se nós pudéssemos voltar atrás, a gente faria diferente. Mas eu tendo consciência de uma encarnação que eu carrego erro, eu vou perder tempo. Se eu sei que eu posso abreviar esse caminho, porque os espíritos já nos ensinaram isso. Então isso é de uma lógica e de uma razão muito grande. Eu estou falando de uma encarnação. E por conseguinte, apressar o seu progresso. A gente apressa o nosso progresso, né? Tem um caminho menor para se fazer. E a gente releu esse parágrafo hoje, relembrando que no estudo anterior, a Mita indicou o capítulo O Dever do Evangelho, né? Que o dever é a lei da vida. Muito bem, muito bem. Não é à toa que a gente está voltando, né, Carlinha? Acho que a gente está precisando mesmo dessa mensagem, né? Ora, do mesmo modo que o fruto amadurece, também o homem chega à perfeição. Nós não fomos criados para isso? Nós fomos criados para isso. Mas, ao lado dos espíritos bons, que querem o vosso bem, há igualmente espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. E desejar o nosso mal é não querer que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores. Possamos nos tornar pessoas melhores. E isso é só desencarnado, tia? Não, encarnado também. Então a pessoa puxa para trás, tenta retardar o máximo possível o teu progresso moral. Espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Então, te inspiram a desistência. Te inspiro a companhia de pessoas que te puxam para trás. Está aqui, a mensagem é bem clara. Mas ao lado dos espíritos bons que querem o vosso bem, há igualmente espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Enquanto uns vos impelem, vos empurram para a frente, outros vos puxam para trás. Por isso, deveis aplicar toda a vossa o quê? Atenção, em saber distingui-los. Nós temos que estar atentos para sabermos as ideias que vêm na nossa cabeça e as pessoas que estão em torno. As pessoas que estão ali em torno. Essa pessoa me puxa para que lado? Essa pessoa me convida para fazer o quê? Pensa uma amiga que te convida para tomar café só para estar fofocando da vida alheia? Ela está te puxando para onde? Basta, então, atenção em saber distingui-lo. O meio é fácil. Basta compreender que de um espírito bom não pode vir coisa alguma que possa prejudicar a alguém. E que tudo que seja mal
mal aí com L, só pode provir de um espírito, adjetivo agora, mal com U. Mas é a fala de Jesus, uma boa árvore só dá bons frutos, uma árvore má só dá maus frutos. Se não escutardes os sábios conselhos dos que vos querem bem, se vos ofenderdes com as verdades que eles vos digam, é evidente que são espíritos maus os que vos inspiram. E que esse aqui é um ponto que a gente lê e não entende, mas a tia vai ticar. Tu sabe quando você começa a ter antipatia de alguém? Por exemplo, a gente realiza um estudo minucioso. Você tem noção do número de pessoas que têm antipatia de mim? Vocês não têm, né? Não, vocês não têm. Principalmente quando a gente leva um curso para alguma casa espírita. Vamos iniciar aqui um curso. Só eu e Deus é que sei. E os amigos espirituais. Do ataque que a gente recebe, tanto espiritual, quanto dos próprios trabalhadores mais antigos, renitentes. Aquele grupo que diz não precisa estudar, a gente só precisa fazer o bem, não precisa, é daquele jeito. Prefere a orientação recebida de um espírito, um pseudo-espírito em uma reunião mediúnica, à orientação da obra básica. Então, quando a pessoa chega dessa forma engessada e que não quer estudar e que se volta contra alguém que está indo predispondo do seu tempo, ficar lá sem cobrar nada, com o único propósito de auxiliar ainda a receber ataque, essa pessoa está envolvida por quem? Entende? Então, quando a pessoa começa a puxar para trás em relação ao estudo, olhar para ti e dizer, sim, mas tu vai só estudar, tu só quer estudar, tu só quer estudar. Não, já sei isso daí tudo, não precisa. Não, o meu amigo espiritual tem me orientado muito bem, não precisa. Pronto, esse tipo de abordagem, você pode ter certeza que a pessoa já está no processo obsessivo. Quando você começa a se incomodar com o estudo ou com quem estuda, tu estás muito... Porque o que acontece? O que os espíritos, esses espíritos maus, o que eles desejam? A ignorância. Porque quanto mais ignorante você for, melhor marionete você é. Então eles precisam te manipular. Então, se de repente ele está te manipulando e chega alguém para atrapalhar isso, eles vão primeiro atacar a pessoa. Se não conseguir, atacar a quem está querendo ajudar. Se não conseguir, agora eu vou despertar nessa criatura uma antipatia muito grande por essa outra criatura. E a pessoa quer ver o cão na frente dela, não quer ver, mas aquela que quer ensinar. A gente aconteceu a história com todo mundo, né? É. A religião, Sim, com tudo. Exatamente. Exatamente. E existe tanto encarnado quanto desencarnado. E até hoje. Se nós formos estudar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que a gente vai ver com Dom Pedro II? Foi ele que trouxe livros, biblioteca, faculdade. Porque o povo, para estudar, tinha que ter dinheiro e tinha que ir para Portugal. Quando ele trouxe tudo isso para cá, ele levou a cultura. Então, foram justamente aqueles, os intelectuais, que se intelectualizaram com aquilo que ele proporcionou para o nosso país, foi que se revoltaram contra e fizeram a República, né? A República. Então, qual é a lição que se toma? Qual é a lição que se toma? Quanto mais ignorante, melhor. Quanto mais ignorante, melhor. Exatamente. Então, qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, porque quando a gente fala em espíritos perversos, ele tem os seus grupos no mundo espiritual e eles têm os seus grupos no mundo físico. Da mesma forma que do jeito que tem espíritos nobres no mundo espiritual, tem espíritos nobres encarnados. O trabalho é assim. Então, esse aqui inspira os bons, os maus continuam inspirando, porque são o quê? Parceiros, comparsas. Então, é muito sério. Então, eu tenho que estar muito atento. Olha, a gente participa de um estudo desse. Né? Por exemplo, quando a pessoa faz o primeiro estudo de uma obra pelo canal, aí ali já até printou e mandou para mim. Aí alguém colocou. Essa moça fala demais.
Ela né, alguma coisa assim, né? Ela fala demais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No primeiro estudo. Repete muito e não fala nada. Mas... Aí eu digo assim, ou seja, o anjo da guarda teve o maior trabalho para levar ela até o estudo. E é um estudo sério. A gente não brinca de estudar aqui. Leva até lá. O cão que está do lado dela já percebeu, isso vai me atrapalhar. Então eu vou gente! Eu vou começar aqui a minar no pensamento dela. Ela vai começar a se irritar. E parou ali. Quem é que perdeu? Fui eu? Já fizemos o trabalho, já está lá. Então, isso é para tudo. A gente abriu um curso de mediunidade. Aí, ai, meu Deus, eu não consigo. A voz da Conceição é irritante, né? E a pessoa deixa, ela não consegue dar continuidade. Então, gente, as armadilhas são muitas. Muitas. E eu falo isso porque eu já vi muito esse filme nesses 32 anos de espiritismo. Muito. Muitos filmes. E se repetem. Não é uma coisa isolada, são coisas que se repetem. Aparece um aqui, daqui a pouco do outro, mesmo igualzinho, o outro, então, ops, igualzinho. Apenas se repete. Agora, o que a gente tem que entender, mas isso é muito comum. Agora, só se joga pedra em árvore que dá fruto. Então, como ele sabe que aquele estudo poderá fazer um movimento muito grande àquela pessoa, ele disse, não, vamos cortar o mal pela raiz. E eles vão tentando. A mesma coisa é grupo mediúnico. Você forma um grupo mediúnico, aí aparece 1000 coisas no dia da tua faculdade, do dia do teu trabalho mediúnico. O carro quebra, né? Tudo acontece. Você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, daqui a pouco você se afasta do trabalho, não tem como. Então, o que eles fazem? Isso tudo para destruir um grupo mediúnico. Então, vai acontecendo coisas no dia. Se você não tiver disciplina, você vai ceder. Quando eles tentam isso, já não conseguem, está vendo que o grupo está ali firme, não, vai passando e vamos que vamos, eles agora vamos plano B. Qual é? Vamos começar a colocar um contra o outro. Aí eles vão minando. Não é fácil não, gente. Se nós não estivermos atentos, por isso que eu dei essa parada para ilustrar bastante isso aqui. Observarmos aquilo que surge no nosso mundo íntimo. Toda a vossa atenção, é toda mesmo. É toda a vossa atenção mesmo. E aí começam as brigas. Às vezes, sabe o que acontece? O dialogador se apaixona pela médium. E a médium se apaixona por dialogador. Ambos são casados. Gente, não é fácil. Temos que estar muito atentos. E não é paixão, é influência. Lembra da obra Paulo Estevão? Lembra do caso Tecla? E aquilo era para destruí-lo. E uma tentação para ele, que era jovem e bonita. Noivo poderia matá-la. Poderia matá-la. Olha a confusão. E ela foi lá se declarar. E ele a chamou de filha. Se colocando na condição de pai. Então, meus irmãos, nós somos espíritas, temos o conhecimento do mundo espiritual, mas a gente, na prática, a gente esquece disso. Então, aquilo que está minando no meu coração é bom ou é ruim? É ruim. Então, meu filho, a origem é ruim. A origem é ruim. O que mais destrói? Melindre. Melindre. O melindre é vaidade e orgulho. Nossa, tu viu como a Conceição falou? Foi para mim. Ela não gosta de mim. Ela está me perseguindo. Ah, mas deixa ela. E aí começa, e aí é isso, pronto, conseguimos, pegamos. Agora vamos lá, vamos alimentar. Eu desenvolvo uma atividade já de dia da semana numa instituição espírita, no trabalho do passe, na qual eu sou o facilitador do estudo, né? E implementaram um novo livro que chegou e foi um estado de amor e ódio para esse livro, né? Para a harmonização. E aí eu percebi que eu não tinha percebido, eu não gostei mesmo. Era um tema assim que eu acho que em vez de aproximar com o espiritual, fazia mais com o material, com essas coisas mais materiais do que espirituais, né? E aquilo estava me incomodando tanto, me deixando tão irritado que eu já me peguei depois falando mal do livro no estudo, né? E aquilo estava me consumindo, até que
estudando aqui o livro dos médiuns, né, questão 330 e diante, do corpo mediúnico, foi citado isso, que às vezes eles pegam uma pessoa para desestabilizar o grupo, né? E aí eu me peguei pensando que eu estava sendo essa pessoa, né, justamente para dizer... E olha que já tinha até passado pela minha cabeça em desistir da atividade, por causa disso, que eu não estava mesmo, entendeu? Então foi quando eu comecei a me esforçar, mentalizar, procurar, né, me tranquilizar com relação a isso, e hoje o livro ainda está lá, não acabou, mas a atividade para mim está muito melhor, sabe? A atividade, o entendimento de tudo isso, então passou aquele sentimento que já não estava servindo de instrumento para o bem, sim para o mal mesmo, né? Então acho que foi justamente isso também, né? E é interessante, por isso que o Espírito de verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá em alto e bom tom, que vossos ciúmes, calai os vossos ciúmes, e ciúmes na condição de inveja mesmo, os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Então a gente tem que estar preocupado com a obra, com o trabalho, né? Então calai, sabendo que isso existe. E esses são pontos que esses espíritos acabam estimulando muito mais. Agora, lembrando, só lobo cai em armadilhas de lobos. Então temos que estar muito atentos. Quando nos arvoramos a fazer um trabalho no bem e para o bem, temos que estar muito atentos, porque formou um grupo, ele diz, vamos desestabilizar esse grupo. Vamos desestabilizar esse grupo. E eles vão para cima mesmo. Justamente orar e vigiar. Incessantemente. Por isso que a Carlinha até diz, não toda a vossa atenção. Corra com que vossa prejudicar a alguém, que tudo que seja mal só pode provir de um espírito mau. Se não escutardes os sábios conselhos dos que vos querem bem, se vos ofenderdes com as verdades que eles vos digam, é evidente que são espíritos maus o que vos inspiram. Só o orgulho pode impedir que vos vejais tais como sou, né? Só o orgulho, por exemplo, gente, para, a tua ideia é absurda. O teu pensamento é perverso, é mau, a origem... Né? Não, ela é chata mesmo. Gente, para pensar, olha, a pessoa não consegue ver. Logo, quem está por detrás? Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. De sorte que sois censurado pelos homens, que se riem de vós por detrás e pelos espíritos. Quem assinou foi um espírito familiar. Dá para ir mais uma? É um familiar bem nosso, né? Familiar Conhece bem mesmo. nosso, conhece. A próxima mensagem é de São Bento. Ele nasceu em 24 de março de 480, desencarnou em 21 de março de 547, aos 66 anos. Ele tem uma biografia bem vasta, vale a pena pesquisar. E ele mudou para um mosteiro que deu a base à ordem beneditina. Daí o nome. Vossa doutrina é bela e santa. O primeiro marco está plantado e solidamente plantado. Agora só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas, para isso, não basta abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos os que atrairdes serão outras tantas ovelhas que voltarão ao aprisco. Pobres ovelhas transviadas, crede que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um cantinho que desejaria poder ocultar a si mesmo. Pois bem, é esse cantinho que deveis procurar, que deveis achar. É o lado vulnerável que se deve atacar.
É uma pequena brecha que Deus deixa aberta intencionalmente para facilitar à sua criatura o meio de voltar a Ele. Eu acho tão interessante quando ele fala do trabalho da doutrina. Olha, o trabalho está feito, né? A base foi realizada, o primeiro marco está ali plantado, solidamente plantado, e a mensagem aqui do século XIX, meado do século XIX, nós já estamos no 21 e estamos falando de espiritismo. Então a gente percebe que a mensagem foi autêntica, né? Realmente está. Agora só tente que caminhar. A estrada que vos está aberta, ela é grande e majestosa. A gente está falando da terceira revelação. Feliz daquele que chegar ao porto. E qual é o porto? A perfeição. Quanto mais prosélitos houver feito, prosélito na condição, o que é o proselitismo? Né? Você conquistar o quê? Adeptos, né? Houver feito, tanto mais lhe será contado, né? Uma coisa que eu queria citar tanto dessa mensagem da quinta como da quarta, que ele faz aqui, o São Bento fala de fazer proselitismo, né? Para a gente conseguir angariar adeptos. Mas antes disso ele fala o caminhar. E no primeiro ele fala que ele vem mostrar o caminho, né? Então, a primeira pessoa que tem que entrar nesse caminho sou eu. Então, é necessário que eu caminhe esse caminho, que eu faça todo esse movimento para depois eu querer chamar alguém. Porque senão fica chato, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o Emmanuel diz assim, que a maior caridade que se faz ao espiritismo, eu falei ainda há pouco no estudo, é a própria divulgação da doutrina. E aí a gente limitou a divulgação em realmente banner, né, palestras, e não. A divulgação é a divulgação própria. Então, o que acontece? Se a Carla se torna espírita, ela está no silêncio, e ela começa a mudar, se tornar um humano melhor. As pessoas dizem, Carla, você anda diferente. O que aconteceu com você? Então, a maior divulgação do espiritismo é a minha transformação moral, né? Então, essa transformação moral é o que a gente realmente acaba divulgando, e as pessoas dizem, você está diferente, o que está acontecendo? Aí você vai falar, a pessoa perguntou, né? As pessoas buscaram em perguntar, você vai negar? Se buscou e perguntou, vamos responder, não tem problema nenhum. Difere de você pegar o microfone e ir para a praça pública e ficar gritando o espiritismo lá. Nunca o espiritismo nos ensinou a fazer isso, em absoluto. Sim. Desencarnou na pandemia, por sinal. Um rapaz jovem, eu estava num jantar, ele se aproximou de mim. E se eu soube que você é espírita? Eu digo, sim. Posso te fazer umas perguntas? Claro. Gente, 2 horas. Quase 2 horas. E haja pergunta, e eu respondi, vem a outra, eu digo, Jesus, né, aqui no jantar, Senhor. Mas será? Eu digo. Aí, no final, ela disse assim, você vai desencarnar um dia, como eu também vou, e você vai lembrar de tudo isso que nós estamos conversando hoje. Ele desencarnou na pandemia. E ele diz que crede que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um cantinho que desejaria poder ocultar a si mesmo. Ou seja, na hora que o avião está caindo, o ateu, ele diz o quê? Ai, meu Deus. É o cantinho. E que ele gostaria de esconder até dele mesmo, porque todos nós... Porque, gente, nós somos filhos de Deus, a nossa natureza é divina. E é da nossa natureza crer em Deus. Então, por mais que ele lute, tem um cantinho lá que ele quer esconder dele mesmo, que naquele cantinho lá diz, está vendo? Você crê em Deus. É esse cantinho que deveis procurar. Olha que o São Bento diz a nós, é esse cantinho que você deve procurar. Por exemplo, esse rapaz era ateu também. Mas se sentou e decidiu perguntar. E eu tenho certeza que na desencarnação dele, tudo aquilo... Porque, gente, foi quase 2 horas. Nem diálogo fraterno demora tanto. Tudo que aquele rapaz perguntou, tu acha que aquilo foi um acaso? Você acha que o anjo da guarda dele não trouxe? Olha, tá aí a fonte, pergunte. Porque você daqui a pouco vai ter que ir para voltar. Com certeza lembrou tudo. Aquilo ficou na mente dele. Não é que ela tinha razão. Né que ela tinha razão? Assim finalizamos mais um estudo
com essas dissertações maravilhosas e advertências incríveis de São Bento e de um espírito familiar, podemos colocar em prática e reler tudo de novo para não esquecer. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, olha só, essa comunicação dos Espíritos estão também para quê? Para nos mostrar um caminho por onde nós poderemos abreviar. Então, errei. Eu, nessa encarnação, tenho erros. Qualquer um de nós aqui temos erros. Que se nós pudéssemos voltar atrás, a gente faria diferente. Mas eu tendo consciência de uma encarnação que eu carrego erro, eu vou perder tempo. Se eu sei que eu posso abreviar esse caminho, porque os Espíritos já nos ensinaram isso. E desejar o nosso mal é não querer que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores. Então, a gente tem que estar preocupado com a obra, com o trabalho, né? Então, calar, sabendo que isso existe. E esses são pontos que esses espíritos acabam estimulando muito mais. Agora, lembrando, só lobo cai em armadilhas de lobos. Então, a maior divulgação do espiritismo é a minha transformação moral, né? Então, essa transformação moral é o que a gente realmente acaba divulgando. Porque, gente, nós somos filhos de Deus, a nossa natureza é divina e é da nossa natureza crer em Deus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.